Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Boa noite aos nossos pastores também, que neste momento estão conosco em espírito e também através da telinha. Eu peço que a amada Igreja abra a palavra do Senhor em primeira carta aos Coríntios. Eu vou pedir essa leitura ao presbítero Luciano e que ele ore em seguida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 2 a 9. Glória a Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que têm lugar, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos uma vez mais reunidos em congregação para te adorar, para te exaltar, para ouvirmos a tua palavra que o Senhor já colocou no coração da tua serva, presbítera Grace Kelly. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e que ela seja uma vez mais canal do teu agir, tua boca, para falar à tua igreja, papai, e que nós possamos ser consolados, exortados e edificados da tua parte, para que a tua igreja continue crescendo e nós cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo, que nós venhamos nos tornar maduros na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela palavra que nos será ministrada, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Segunda-feira nós tivemos assim uma palavra tremenda, também falando sobre a igreja em Corinto. E Deus é maravilhoso, né, irmãos? A gente vai falar um pouquinho, né, dos problemas da igreja em Corinto. Então, a cidade de Corinto, ela era a capital da Grécia. Era um importante centro comercial e cultural. Tinha uma reputação de luxúria e má reputação religiosa sexual. Havia ali o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e muitas prostitutas realizavam ali o seu comércio. Atraía também filósofos e artistas de muitos lugares. Então, esse primeiro momento, é bom nós entendermos que tipo de influência essa igreja, dessa localidade, estava tendo nesse momento. E Paulo, ele sai de Atenas e passa 1 ano e meio pregando a palavra em Corinto. E a palavra de Deus fala aqui no versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Então, naquela igreja, houve alguns membros, né, que atentaram para as coisas que estavam acontecendo, que eram coisas bem difíceis, bem complicadas, e que foram pedir socorro a Paulo, porque não havia ninguém ali.
todos estavam numa condição bem complicada. E ele soube do que estava acontecendo através dessas pessoas da casa de Cloe. E isso nos faz, irmãos, pensar, inclusive também foi tocado nisso através da vida do pastor Haroldo na segunda-feira, que quando há algo dentro do corpo de Cristo identificado, que foge aos padrões bíblicos, que foge à palavra, que traz problema, que traz rebeldia, que vai causar problemas no meio do povo, isso é o tipo de situação que precisa ser identificada, levada ao líder e precisa ser trabalhada. Não tem como, no meio do corpo de Cristo, fechar os olhos e fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Irmãos, igreja pequena ou igreja grande tem problema. A igreja de Corinto, ela era rica na palavra. O versículo 5 fala assim: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então ela tinha os dons e tinha o conhecimento da palavra. Só que isso não a isentava de problemas. Teve gente, teve ser humano, tem problema, irmão. Não tem para onde correr. E Paulo começa escrevendo a sua carta, já se identificando, porque mais adiante a gente vê que a igreja estava de tal forma que nem a autoridade deles, eles estavam querendo se submeter, não estavam querendo respeitar. E ele é muito claro quando ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Paulo foi chamado por Deus. Não foi nenhum homem que chegou lá: ei, Saulo, tu agora vai te chamar Paulo e tu vai pregar a palavra do Senhor. Não. Ele mesmo viveu uma experiência e isso lhe deu uma autoridade. E o Senhor falou diretamente com ele: a partir de hoje tu vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ele era uma pessoa muito intrépida, muito como é que a gente fala? Muito colérico, né? E ele perseguia os cristãos. E o Senhor falou: a partir de hoje, tu vais saber o que é sofrer pelo meu nome. Então, foi uma experiência que ele viveu diretamente com Deus e que o chamado dele veio diretamente do céu para ele. E ele fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Outro ponto: a igreja é de Deus. A igreja não é de homens. A igreja, irmãos, ela é de Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, ele é autoridade sobre a igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Havia um sentimento nessa igreja de exclusividade. Conhecemos a palavra, temos os dons, somos os tais. Não, irmãos. Paulo aqui confronta. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, igrejas espalhadas pelo mundo, nos 4 cantos da terra, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Então, não era exclusivo de Corinto. Paulo, então, ele ouviu falar de todos esses problemas, que não eram boatos, não eram conversa. Tanto é que foi mais de uma pessoa que falou, porque a palavra de Deus fala pelos da casa de Cloe. Ele usa plural. Então, não foi só uma pessoa que falou sobre isso. E quando ele soube, diante do problema que era muito grande, ele imediatamente, ele toma as providências para escrever uma carta de exortação àquela igreja que estava precisando dessas providências. E ele começa pelo centro do problema. Era uma igreja que estava dividida.
Era uma igreja que tinha vários partidos, como também foi ministrado aqui na segunda-feira. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento da palavra, a mesma doutrina, tenham o mesmo entendimento. Refiro-me ao fato de que cada um de vós, versículo 12, dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Então existiam ali 4 grupos, né, distintos, cada um com uma filosofia, com um pensamento diferente. O partido do Paulo, que pregava fora da lei, ele não estava preso a determinadas regras. O partido de Cefas, que era Pedro, uma pessoa extremamente legalista, um conservador, mas tinham aqueles que simpatizavam com ele, tinham aqueles que simpatizavam com Paulo. O partido de Apolo, Apolo ele era um grande orador. E lá em Atos 18 fala sobre isso, que ele era um homem que tinha muita clareza no seu falar, ele tinha uma postura no falar, era muito envolvente a sua fala, ele tinha um poder de persuasão, porque ele sabia falar. E tinha o partido de Cristo, né? Eu sou de Cristo, eu sei tudo, Cristo é só meu e de ninguém mais. Então havia divisão nessa igreja, irmãos. E assim, quando há divisão, há contendas. Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4 dessa primeira carta a Coríntios, foram 4 capítulos só falando de sabedoria. Só descrevendo que a sabedoria verdadeira e genuína, ela vem do alto, ela vem do céu. Então ali a gente identifica cada grupo que estava competindo entre si, querendo um ser melhor do que o outro, um saber mais do que o outro. Era uma briga, irmão, de ego. Era uma briga de ego. E isso acontece muito hoje, né? Nas igrejas, por aí. Olha o que ele fala no versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a verdadeira mensagem do evangelho. Não há salvação sem a morte de Cristo, não há salvação sem cruz. Ali é a porta aberta para a salvação. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas esses grupos não estavam se importando com isso. Eles estavam se importando em trazer membros para eles. Trazer para si, pessoas para si. Para satisfazer a eles. Eles não estavam preocupados em trazer membros para Cristo para a salvação de suas almas. Eles estavam preocupados em número, em volume de pessoas. É o que acontece muito hoje em dia. A igreja de fulano de tal, não sei quantos, né? Não sei quantos. E ele fala muito a questão da linguagem que eles usavam. Ele fala assim, que eles falavam da sabedoria humana. Ou seja, métodos que são usados, psicologia, né, nas pregações, um ambiente que hoje também está muito, né, nessa realidade, criar um ambiente, falar de tal maneira para seduzir as pessoas, para tocar no emocional dessas pessoas. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é emoção, ela é razão. Nós tomamos uma decisão na nossa vida quando tocados pelo Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra, é Ele que convence do perdão do pecado e da justiça, nós podemos pregar a cruz de Cristo e temos que fazê-lo, e temos que fazer da melhor forma, mas não com o intuito no nosso coração, eu vou falar bonito, porque todo mundo vai ser tocado, porque quando eu subo, porque quando eu falo, não existe isso para Deus, irmãos. Não existe.
A sabedoria humana para Deus é loucura, não é nada. Não é nada. E Paulo, ele levanta algumas questões aqui, versículo 13. Acaso Cristo está dividido em relação à divisão da igreja? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então ele fala, tem essa divisão. E aqui no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Pode ser, irmão, a melhor eloquência, palavras de efeito, frases de efeito, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele toca, ele quebranta os corações, ele convence do perdão, do pecado e da justiça. Irmão, a pessoa que é tocada pela emoção, o efeito passa. É só aquele momento. Aí aquele momento eufórico e tal, sentiu aquele negócio alegre, daqui a pouco ela vai querer outra dose. Daqui a pouco ela vai querer outra dose, porque ela vai viver de emoção. E o Senhor não nos chama para isso. A palavra de Deus, ela é razão, ela é verdade. Ele faz questão de se manifestar no meio da sua igreja, de se declarar, de se mostrar à sua igreja quem Ele é, quem é Deus. Qual a sua grandeza, qual a sua imensidão, quem Ele é. A sua verdadeira, a verdadeira face de Deus, Ele se mostra para a igreja. Então não precisa de... E agora eu lembrei muito da pregação do ministro Anderson, quando ele falou de pirotecnia. Né? Igrejas que inventam marmota, irmão, para chamar a atenção. Essa que é a verdade. E não precisa disso. Paulo, irmãos, ele era poliglota. Ele era um cara super inteligente. Ele foi levado a reis, diante de reis. E ele fala simplesmente, nós pregamos a Cristo crucificado. Quando ele fala isso, ele está falando de uma singeleza, de uma simplicidade do evangelho, que Deus não precisa da ajuda de homens. Deus não precisa de jeitinho. Deus não precisa de nada disso. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não tenhamos que nos preparar e buscar a sabedoria, e estudar a palavra de Deus e buscar sabedoria, mesmo porque, como ele também fala aqui, nesses primeiros capítulos, a sabedoria vem de Deus. Um versículo lendo com uma mente carnal, você não vai entender. Quem vai te dar a direção? Quem vai te dar o entendimento? É o Senhor que faz isso. Não somos nós, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência. E ele bate muito de frente em relação às pregações filosóficas, às pregações psicológicas, envolvendo mais o conhecimento humano do que o conhecimento de Cristo. E quando ele fala assim que pregamos Cristo crucificado, é porque a mensagem do Cristo crucificado, ela é completa. Ela é a obra de Deus para as nossas vidas. A crucificação ali foi a obra de Deus. Jesus se fez carne para morrer por nós, né? Para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos purificar dos nossos pecados. E todo aquele que crê em entregar a sua vida será salvo. Essa é a mensagem. Ele é muito claro nisso. Isaías 29, 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa em um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Palavra ministrada na sabedoria humana apenas, como Paulo falou, ela anula a cruz de Cristo. Por quê? Porque é uma questão, irmãos, de ego. Deu para entender? É uma questão de ego. É inflar o ego. A pessoa que quer falar com a sua sabedoria é porque ela quer demonstrar que ela sabe, que ela entende. Então é uma questão, havia ali uma competição de ego. Só, irmãos, que tem um detalhe. Púlpito não é palco e igreja não é plateia.
Igreja tem uma identidade. Ela é o corpo de Cristo. Púlpito é onde a palavra de Deus, a palavra do Senhor, revelada por Ele, é ministrada. E nós somos, como diz a palavra do Senhor, apenas vasos de barro. Caiu, quebrou. Só o oleiro para fazer outro. Somos completamente dependentes do Senhor. Em Colossenses 2,8 ele fala assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em 1 Coríntios 8, 1b, ele fala assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Eles tinham conhecimento, a igreja de Corinto tinha conhecimento da sabedoria de Deus, mas não estavam vivendo, mas estavam vivendo pela sabedoria humana. Os seus egos estavam tão inflados, eles estavam tão preocupados em parecer, em competir, em disputar uns com os outros, que existiam problemas graves dentro da igreja que estavam acontecendo e que eles não estavam dando importância. E aqui no capítulo 5 ele começa: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos. Olha a que ponto eles estavam, tão cheios de si. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eles sabiam o que estava acontecendo, irmãos. Mas eles estavam tão preocupados em ganhar pessoas para si e com o seu ego e com a sua sabedoria humana, que eles não estavam preocupados com a igreja, eles não estavam preocupados com as almas. Irmão, quando no capítulo 1, Paulo escreve a igreja de Deus. Quando ele fala igreja de Deus, uma igreja pertencente a Deus, isso tem que gerar muito temor e tremor no nosso coração. Porque nós vamos prestar contas a Ele. É com Ele que nós vamos prestar conta, não são com os homens. E ali eles estavam de uma maneira tal que estavam fazendo o que fosse. E Paulo ele foi muito sincero e muito enfático quando ele fala assim, que essa pessoa que estava fazendo isso, a postura deles era realmente tirar do meio daquela igreja, porque estava contaminando, porque era mau exemplo. A doutrina, né, era tão assim cheia da falácia humana que não fazia efeito, irmãos. A divisão, ela traz problema tal que vai muito mais além de apenas grupos dentro da igreja. Enquanto ali eles estavam preocupados consigo mesmo, o diabo estava fazendo a festa. Ele estava usando outras pessoas. E Paulo então discorre sobre muitas situações que estavam acontecendo na igreja e que essas pessoas não estavam atentando para isso. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Homem natural. Essas pessoas com a mente humana querendo ministrar a sua maneira, o seu entendimento, a sua filosofia. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele é resistente ao ensino. Ele é resistente à palavra. Ele não se submete da forma como tem que ser. Ele não consegue fazer isso porque ele é o cara. Ele sabe mais do que a palavra de Deus. Julga errado, é precipitado e é voltado sempre para os seus próprios interesses e pensamentos. Não cresce, não se permite mudança
e não atinge a varonilidade de Cristo. Só que só tem um detalhe, irmãos. Isso refletiu na igreja. Por quê? Durante esse período não houve crescimento em Corinto. Você não vê nenhum relato como lá em Atos, a igreja de Atos era crescido mais e mais pessoas todos os dias. A igreja de Corinto não. Não estava tendo crescimento em Corinto. Ela estava parada, assim como seus líderes também estavam ali perdidos e completamente sem crescimento, sem mudança. Era uma igreja carnal, a tal ponto que Paulo fala assim, olha, eu vou falar com vocês com leite, vou apresentar a vocês o leite, porque vocês não estão preparados para alimento sólido. Não estão fazendo o mínimo, não estão fazendo o básico. Pelo menos prestar atenção nas almas. Pelo menos olhar para o lado para saber o que está acontecendo. Não estava fazendo o mínimo, irmãos. Como é que ele vai falar de uma forma madura com imaturos? Não vão entender. Vai ser pérola jogada aos porcos, porque não vão entender. E essa questão estava caindo sobre a igreja. A igreja não estava crescendo. E aí ele fala aqui sobre a imoralidade sexual que eles não lamentaram, que estava acontecendo dentro da igreja. E o segundo ponto que eu coloquei aqui. Demandas que deveriam ser julgadas dentro da igreja eram levadas para os ímpios julgarem. Eles estavam levando para as outras pessoas de fora da igreja que não tinham senso espiritual para discernir a questão. Eles não tinham uma visão espiritual. Questões relacionadas a membros da igreja, questões da igreja que eram para ser julgadas pelos seus líderes, que não estavam atentos ao que estava acontecendo e nem estavam dando importância. Terceiro ponto, a sensualidade. E no versículo 12 ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E tem uma outra passagem aqui, que ele também fala, né, no versículo 23 de 1 Coríntios 10. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, essa frase, todas as coisas me são lícitas, era um jargão teológico que os coríntios usavam para dar desculpa pelos seus erros. Todas as coisas me são lícitas. Porque a palavra de Deus fala que nós temos liberdade. Nós somos livres. Mas, irmãos, livres do pecado. Livres do inferno. Mas nós temos que ter postura. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aquilo, irmão, que vai causar escândalo. Aquilo, irmão, que vai escandalizar uma pessoa a tal ponto dela dizer, mas ele é crente? Está fazendo isso? Não, irmão, nós temos um testemunho a zelar. Nós temos uma postura. Nós temos um procedimento de acordo com Deus. Nós somos de Cristo, nós não somos do mundo. E só isso nos diferencia das pessoas. Não somos melhores do que ninguém, eu não estou falando isso. Mas existe uma mudança de padrão de comportamento. Existe uma mudança de mentalidade. Nós não fazemos mais parte do mundo. Nós não nos comportamos mais como o velho homem. Então, a liberdade para os nossos próprios interesses, ela não é verdadeira liberdade. Quando é para me satisfazer, quando é para satisfazer desejos carnais, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Então, a satisfação do meu desejo é a mais destrutiva forma de prisão. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e aqui a gente está falando da sensualidade. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, irmão. Ele não pode ser usado para a imoralidade. Não pode.
Existe uma grande diferença entre beleza, charme e sensualidade. A beleza é geralmente uma qualidade estética, muitas vezes ligada a características físicas. Charme é uma atração pessoal mais subjetiva e comportamental. E a sensualidade está relacionada à provocação e aos sentidos. E aí, mulheres que se vestem de tal maneira, chamando a atenção dos olhares para os seus corpos, despertando no outro desejos. Paulo condena isso. Eu não estou falando, irmão, não estou sendo, ai, não pode usar isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando de intenção do coração e que é exposta através das atitudes. A intimidade sem compromisso antes do casamento. Ele condena isso também. Muitas, e hoje, tem muito isso nessa liberdade que tudo pode fazer tudo, que Deus perdoa porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é o próprio amor, então as pessoas acham que tudo pode. Não, não pode. Ele é tão amoroso, Ele é tão zeloso, Ele é tão maravilhosamente, surpreendentemente maravilhoso, que Ele tem zelo por nós. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado desde o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Ele cuida de tudo, irmãos. Então, são coisas que são reprováveis diante dele. E as pessoas dizem assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, o corpo é meu, não tem nada a ver. Não, intimidade é minha, não tem nada a ver, porque ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas ninguém precisa ver, irmãos. Deus sabe de todas as coisas e só precisa Ele ver e saber. Não adianta. Pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde nada. E é para Ele que nós prestaremos conta. Ele não está preocupado com isso. Está. Porque Ele nos chama para sermos santos. E tudo que a gente faz que fere o coração de Deus é pecado. Toda orientação de Deus rejeitada, ela traz consequências para a vida do homem. Não tem isso. Toda orientação de Deus que você rejeita, que você acha que o seu pensamento é melhor, você vai sofrer consequências por isso. E ele fala também sobre o casamento. Eu pontuei isso porque é algo que é muito banalizado. A família está sendo muito destruída hoje em dia, crianças, irmãos, crianças que são sensualizadas pelos próprios pais, que colocam roupinhas, que misericórdia, colocam criança para dançar, fazem vídeo e depois, se acontece alguma coisa com a criança, ainda acha que está tudo errado. Ou alguns nem se importam, porque hoje está de uma maneira que os próprios pais, fazem coisas absurdas. E aqui ele fala, ele prioriza a família. Ele fala sobre a família. A família hoje ela é banalizada, inclusive dentro da igreja. Alguns falam assim, se não der certo, a fila anda. Não, não é assim, irmãos. Tem gente que na primeira discussão, pastor, eu quero me separar. Por quê? Não, porque ele brigou comigo ontem. Não, irmãos. As pessoas não querem mais pagar preço pela sua família. Preferem que seja destruído, preferem que vire um caos, preferem que vá todo mundo para o inferno, ao invés de pagar preço, irmãos. Não querem lutar. Na primeira situação querem desistir. Só que o Senhor, Ele nos classifica de valentes. Ele nos classifica de guerreiros. Que guerreiro é esse, irmão? Que na primeira batalha já se entrega. Um guerreiro covarde. Porque não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você lute. Agora, claro, eu abro um parêntese aqui, irmãos. Cada situação é uma situação que ela deve ser muito bem analisada,
por uma liderança no Senhor que vai discernir na palavra e que vai dar as devidas orientações na palavra. Mas quem bate o martelo de cada situação é Deus. E o ímpio, se quiser se apartar, que se aparte. Então, por fim, e eu já termino, Paulo instrui aos que ensinam, 1 aos Coríntios 4. 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Grande responsabilidade é essa que nós temos, aos pregadores do Evangelho. Não buscar a sabedoria, buscar a excelência da palavra no Senhor, ser despenseiro, ser uma dispensa cheia do conhecimento, cheia da verdade e transmitir para outros. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus quer de nós a fidelidade. Capítulo 4, 6b. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. E 1 Coríntios 3, de 10 a 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Podemos edificar com materiais valorosos duráveis, como ele fala aqui, ouro, prata, pedras preciosas, mas também com materiais frágeis e que logo se acabam. Madeira, feno e palha. O ouro é provado e a prata purificada. Ambos refinados permanecem. Já a madeira, o feno e a palha, quando queimados, viram apenas cinzas e são espalhados pelo vento. Não resta mais nada. Que nós venhamos a meditar nessa palavra. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço nesse momento uma oração à missionária Mara Simone.